Olá, bem-vindos a mais uma edição do Análise Diária aqui no canal Wild Horses. Hoje vamos analisar o Ethereum, o EOS e o par EOS em Ethereum. Então fique ligado, vamos começar a seguir. Não se esqueça de assinar o nosso canal, ativar as notificações e, mais importante, compartilhe o nosso canal com seus colegas e amigos. Nós agradecemos. Começamos agora então com Ethereum cotado em Tether na exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo o nosso software Wild Horses, melhor representa o seu comportamento. O fundo do gráfico traz o volume negociado nas exchanges OKEx, EXX, Bitforex e Huobi, e nós temos aí, então um leve rompimento aí de um canal de baixa. Nós vemos esse canal como circunstancial, não obstante, em função de outros dados aí que nós temos do mercado. Nós vemos aí que tivemos uma ascensão com bastante volume, bastante acima da média, aí 2 semanas atrás, praticamente 10 dias atrás. Tivemos aí então um topo, porém um topo inferior ao anterior. Por conta disso, nós acreditamos que a movimentação deva seguir uma faixa horizontal, provavelmente fazendo um fundo aí aos 180, não necessariamente para as próximas horas, mas ao longo aí dessas semanas a gente vê aí essa movimentação ficando dentro dessa faixa, assumindo que a Bitcoin continue nos níveis atuais, falando em 8K6, 8K8. Então nós estamos aí numa faixa de $200, onde os preços da Bitcoin têm oscilado, e aqui o Ethereum então deve ficar dentro dessa faixa aí razoavelmente estreita, dos 180 até os 188, no máximo aí os 190. A gente está tendo dificuldade de fazer esse rompimento. A gente chegou a atingir os 192, mas não conseguiu se sustentar. Então a gente vê os preços oscilando dentro de um período mais longo dentro desta faixa. Dentro do curto prazo, a gente vai mostrar para vocês a seguir agora qual é a nossa expectativa, mas ele fica dentro ali dos 185, talvez 183 no mínimo, 188, 190 no máximo. Nossa expectativa para o final do dia de hoje, 184,45 no intervalo que vai dos 180 aos 188. Nossa margem de erro na casa dos 2%, 72% que os preços variam de um dia para o outro. A gente vê o fundo praticamente todo ele verde, sem uma correlação entre preço e volume. Na realidade, quem está dando aí a direção em grandes tons é a Bitcoin, e dentro de uma estabilidade eles oscilam aí cada um dentro da sua trading range, fazendo aí as suas movimentações dentro dela de acordo com a própria dinâmica. Nem o volume, nem os preços têm um efeito significativo dentro de uma trading range. Então é simplesmente aquela oscilação. Quando chega no topo, faça a venda predominantemente, quando chega-se ao fundo, faça a compra predominantemente. Então a gente está acompanhando isso daí, está começando a formar esse ponto de vista em relação ao padrão atual. O outro ativo que nós temos preparado para vocês, também dentro de uma trading range, é o EOS cotado em Tether. Aqui também a gente vê essa ascensão que ele teve, um pouco mais defasada, ainda se mantendo aí ao topo, e aí, como a gente comentou, com uma dificuldade de fazer o rompimento da região 360, 375, então ele segue operando aí abaixo dessa região, e ele tem feito um fundo aí na casa dos 3,40, então praticamente está oscilando entre 3,40 e 3,60 recentemente, nesses últimos dias aí, nessas últimas sessões. Então, claro, ele fez aí um fundo rapidamente, fez um fundo aí na casa dos 2, mas conseguiu se recuperar rapidamente. Aliás, parabéns se alguém aproveitou aí essa excelente oportunidade de fazer um bom volume de ganhos num curto espaço de tempo. Mas da mesma forma que a Ethereum está com dificuldade de romper os 190, nós vemos uma dificuldade da EOS de romper os 3,60, ou seja, Ethereum consegue romper os 190, mas volta. EOS consegue romper os 360, mas volta. Eles não conseguem se manter ali em cima. Então isso acaba sendo como um teto dentro da valorização. E isso tudo representa aí uma expectativa não cumprida da Bitcoin de retornar acima dos 9K. Então, enquanto a gente ficar orbitando aí dentro da faixa dos 8K6, 8K8, a gente deve ter aí oscilações mais fortes aí dentro dos preços destas criptomoedas. E por fim, não menos importante, nós temos aí a nossa expectativa final do dia de hoje, 13,33, no intervalo que vai dos 13,24 aos 13,42, razoavelmente pessimista. Nós estamos aí orbitando acima desse intervalo,
intervalo, que mostra que existe dentro de uma normalidade um viés para um recuo ainda não manifestado nos preços. Deve ocorrer caso a gente perca então essa região estreita atual que a gente está e faça uma visita ao fundo aos 8K6. E aí, claro, o par EOS cotado em Ether, então, que a gente chama, né, é o Ethereum, a gente normalmente diz, mas o nome correto é Ether. Então, o par EOS Ether, ele segue aí dentro de um canal de alta, a gente fez uma visita ao topo, não conseguimos romper os 1,80, ou seja, 118 mil ou 1,8%, que é o que um EOS vale em relação ao preço de um Ether. Então, agora essa relação tende a se recuar, o que sugere um recuo mais elástico ao EOS do que o do Ethereum. Quem está acompanhando a nossa análise, na semana passada a gente via exatamente uma distensão maior do EOS, mas ela foi interrompida, a gente contava aí com uma trajetória em ascensão da Bitcoin, levando as altcoins consigo. Nesse cenário a gente via uma dilatação maior do EOS, agora que está definido aí esse trading range, inclusive tivemos um recuo, a gente chegou a fazer um teste aos 9K, voltamos, a gente vê a possibilidade de recuo maior ao EOS. O Ethereum tem sido mais resiliente, ou seja, a faixa que ele oscila, ela é percentualmente menor do que a do EOS. Então, nossa expectativa para o final do dia de hoje, voltamos aí aos 18 mil ou 1,8%, como queiram, né? Ou 0,018 Ethereum por EOS. Nossa margem de erro 1,25%, 65% que os preços variam de um dia para o outro, também sem correlação com o volume aí naturalmente. Esse já é uma combinação de ativos, esse par EOS ETH, que ele já tem uma baixa volatilidade, então ele segue aí uma tendência de alta e oscilando aí dentro desse canal altista. É possível aí que a gente tenha uma visita ao fundo desse canal, aí quem sabe aí na casa dos 1.6, 1.7, então tem uma oportunidade aí para o holder dessas coins de estar fazendo um trade. Ele vende Ethereum, ele vende EOS e compra Ethereum no topo e vende Ethereum, compra EOS no fundo, então ele consegue fazer uma espécie de scalping, scalping, só que é com esse outro par, em moedas que ele está fazendo hold. Então o que acontece? Ele acaba sempre aumentando a sua quantidade de moedas com esses trades. Então nós defendemos a opinião de que, a visão de que o holder pode sim fazer trades, ele não precisa comprar e aguardar, ele pode sim ficar fazendo trades e acompanhando, então isso força ele a acompanhar os preços, a ver bons momentos ali de entrada e saída. Se ele fizer um trade ruim, isso não vai afetar muito a longo prazo. Se ele fizer um trade bom, isso também não vai afetar muito a longo prazo, mas isso tem a vantagem adicional de manter ele alerta aos preços, e caso ele comece a ver uma divergência, onde os preços de uma coin começam a divergir para baixo em relação a outra, isso pode chamar atenção, é um alerta de quem sabe o mercado está saindo dessa coin e talvez seja um bom momento para ele estar fazendo o mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Não se esqueçam de assinar o nosso canal e ativar as notificações. E claro, não se esqueçam de compartilhar o nosso canal com colegas e amigos. Nós agradecemos. Amanhã voltamos com mergulho tecnológico, tudo dando certo. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.